Graça e paz, queridos. Boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. O que o pastor Geraldo falou é verdade. Eu estou bem recluso, né? A igreja lá, eu tenho descoberto o quanto aquela igreja me ama, porque eles ficam me protegendo. Agora, com o culto presencial, eles ficam vigiando quem é que se aproxima, como se aproxima, se vem cumprimentar, se vem querer abraçar. Eu fico com guardiões do meu lado assim, porque eu não resisto. Se alguém vem com um bracinho assim, irmão, eu abraço. Não é? Não tem como é que eu vou recusar, né? Aí eles ficam vigiando e tentando me proteger. Mas estamos vivendo um tempo muito difícil, né, irmão? Porque olha, eu não consigo ver o sorriso de vocês, mas eu vejo essa manifestação de carinho. Eu sei que vocês vibraram ali quando apareceu a foto, porque eu estava aqui. Sim ou não? Não, eu sei que não. Eu sei que vocês são carinhosos. Mas um pedido do pastor Geraldo era impossível dizer não. Eu já disse não para alguns, viu, Geraldo? Claro. A igreja não sabe que eu estou aqui. Vão saber. Vão saber, porque hoje nós estamos começando a nossa 12 dias de primícias, cada dia representando o mês do ano, né? E hoje eu estaria dando abertura lá, mas, né, devido a algumas, né, Geraldo, algumas situações que tivemos que aí eu tive que vir hoje aqui. Aí eles vão descobrir, quer dizer, nesse horário já deve estar descobrindo. Mas aí já era, né, irmãos? Estou aqui com vocês e orando a Deus essa tarde, pensando no que falar. Como é o ano da conquista, vocês estão novamente reafirmando esse ano de conquista. E tem uma palavra que eu ministrei lá na nossa turma da escola ministerial, uma aula que nós demos, e que eu confesso a vocês que mudou um pouco a minha visão de conduta durante esse tempo que nós estamos vivendo. Para termos um ano de conquista, como servos de Deus que somos, conhecedores da mensagem do Evangelho, nós cantamos músicas invocando a presença do Espírito Santo aqui, esquentar a nossa vida, pedindo a Ele para nos incendiar e tudo mais, não é? Mas se nós quisermos ter um ano de conquista, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Tem um texto na Bíblia que diz: andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então andar no Espírito é o segredo. Quando não andamos no Espírito, nós andamos pelo que vemos. E se nós fôssemos apenas ficar andando pelo que vemos, o que é que nós vimos esse ano? Ouvimos uma ordem, né, de alguns dizendo: fique em casa. Eu não sei vocês aqui, mas eu tive que parar de reunir. Fiquei alguns meses sem reunir presencialmente. E fui para um canto junto com a minha liderança e disse: Deus, e agora? Eu me senti como Josué, quando estava antes do Jordão, que eu acho que foi o sermão que eu preguei o ano passado aqui, né? Como atravessar o Jordão, como conquistar Jericó. Era o primeiro desafio, era a primeira cidade que estava do outro lado. E do jeito que eles iriam se comportar na conquista de Jericó, seria o comportamento para conquistar todas as demais cidades. E quando eles atravessam, aliás, primeiro tinha o Jordão para atravessar. E depois que atravessam, tinha uma muralha enorme, aos olhos humanos intransponível. Mas para Deus nada é impossível. E aí Deus dá aquela estratégia para Josué, porque se o povo ficasse olhando para as muralhas, eles nunca, Geraldo, eles nunca conquistariam. Deram 6 voltas e nada aconteceu.
Eu não sei vocês, mas eu acho que eu e os soldados daquela época deram uma volta. Eu imagino quando eles chegaram em casa, as mulheres perguntaram: e aí, guerreiro, o que aconteceu hoje? Nada. Como nada? O que vocês fizeram? Temos uma volta em volta da cidade. Mas não caiu nem um pedacinho, nem uma pedra. Nada aconteceu. Eu imagino que no segundo dia a mesma coisa. Aí, maridão, o que aconteceu? Nada. Mas eles continuaram na obediência à voz de Deus. Mesmo que a gente não enxergue, nós não temos que ser guiados pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que achamos, mas temos que ser guiados pelo que Deus diz que precisa ser. E isso é andar no Espírito. Andar no Espírito é estar sensível à sua voz, é estar sensível à sua direção. A estratégia que Deus deu a Josué foi absurda. Você dá 6 voltas, uma em cada dia. Agora no 7º dia, vocês preparem que vão caminhar mais. Vocês vão dar 7 voltas. Quando terminar, gritam. Era essa a estratégia. E eu acredito, Geraldo, que o Josué ele não contou para o povo isso. Porque se contasse, eu acho que o povo não ia, rapaz. Tem coisas, por que Deus mostrava o caminho a Moisés? E só mostrava os milagres para o povo, porque o povo gosta de ver milagre. Nós gostamos de ver Deus agir. E Deus quer agir, mas Ele só vai agir quando nós andarmos nos seus caminhos, dentro daquilo que Ele quer que nós façamos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Nos dias do fim. Estamos de olho em Israel. Israel é o relógio de Deus para esse momento. Temos visto e ouvido tantas coisas que tem feito a gente até estremecer, confesso a vocês. Esses dias ouvi recentemente, agora aliás, esses dias mesmo, de que o ano que vem já tem 2 deputados que estão propondo isso lá, começar a construção do templo em Israel. Não é o templo dos judeus, vai ser o templo para todas as nações. Mas em compensação, nós já sabemos, a cidade de Jerusalém é a cidade do judaísmo, do cristianismo e dos muçulmanos. Ou seja, a maior parte da humanidade, Jerusalém pertence. Ou seja, a construção do templo, a gente não precisa dela para Jesus vir. Mas quando fala-se de construção do templo, está falando que o anticristo já está preparando tudo para isso acontecer. Queridos, o mundo parar. Eu lembrei de um cantor popular de alguns anos atrás, que na sua canção ele dizia: pare o mundo que eu quero descer. O mundo parou. Parece que foi um treinamento para a humanidade obedecer à voz de um único governo no mundo. Já se fala de construir uma Constituição Mundial. Constituição Federal é o que governa o nosso país. É a maior lei do nosso país. Todas as leis precisam ser feitas em harmonia a essa lei principal, que é a Constituição. Se isso for aprovado, se a ONU realmente fizer e fazer valer uma Constituição Mundial, acabou. Começou um governo único no mundo. Só não devemos nos preocupar. O que nós precisamos é continuar andando em espírito. Andando em espírito. Tem uma passagem da Bíblia que fala das 10 virgens. Eu já ouvi vários sermões sobre esse texto, sobre 10 virgens. Mas, queridos, essas 10 virgens representam a igreja do Senhor. 10 na gematria
significa completude. E cada uma delas tinha um candeeiro na mão, uma candeia, uma lâmpada, como é o nome daquela? Uma lamparina. Talvez aí alguns já sabem do que eu estou falando, né? Elas carregavam um candeeiro. O que é um candeeiro? No Apocalipse, a gente vê o próprio Senhor, está lá escrito que ele andava no meio dos candeeiros, simbolizando a igreja do Senhor. Mais um sinal, cada uma delas carregando o símbolo da igreja na mão. Candeeiro é aquele utensílio que carrega um líquido, um combustível, aonde tem um tição que sai dele e você coloca fogo e ali ilumina. Para se andar é necessário, naquela época, durante a noite, não tinha iluminação pública. Cada um tinha que ter o seu candeeiro para iluminar o seu caminho. Todas elas eram noivas. Todas elas eram compromissadas com uma pessoa, com um noivo. Na verdade, naquela época, quem fosse noiva já era esposa. Só não tinha ainda consumado o fato, mas havia o compromisso como que de um casamento. O que aconteceu com Maria e José, já tinha um compromisso. Por isso que quando veio a notícia que ela estava grávida, José pirou, né? Porque, poxa vida, vão achar que fui eu que antecipei, né? O momento da núpcias. Não, mas havia um compromisso. Todas elas estavam à espera do seu noivo. Ou seja, todas elas estavam fazendo direitinho o que tinha que ser feito. Porém, a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas ou insensatas. Mas o que fazia com que essas 5 se tornassem loucas e não prudentes? Qual era a diferença entre uma e outra? A questão é que uma delas, 5 delas, não tinha o azeite, não tinha o combustível para atear o fogo. Azeite na Bíblia Sagrada sempre foi e sempre será a figura do Espírito Santo. Elas tinham a lamparina, elas eram noivas, elas estavam esperando o noivo chegar, mas faltava azeite. Não tinha azeite com elas. E aí, tardando o noivo, diz a Bíblia que elas pegaram no sono, elas dormiram. O noivo aqui é a figura do Senhor Jesus. Se nós olharmos que tem 2000 e vai fazer 21 anos da era cristã, quantos já não pensaram assim? Como Jesus está demorando a vir? E durante esses anos todos, uma grande parte da igreja de Cristo adormeceu. Quando Jesus falou em Mateus 24, respondendo às questões sobre as últimas coisas, ele disse que aquelas coisas só iriam acontecer quando a figueira brotasse. A figueira é símbolo de Israel. Israel ficou disperso desde o ano 70 até 1948 do século passado. 11 anos antes de eu nascer. Israel voltou a ser nação. A figueira brotou. Ou seja, nós estamos vivendo o momento de Mateus capítulo 24. E o contexto é apocalíptico. Nós nunca vimos sinais tão claros da volta de Jesus quanto esse ano, irmãos. Esse ano todos nós aprendemos um novo normal.
tivemos que acostumar com máscara, tivemos que acostumar com distanciamento social, tivemos que acostumar de ficar com álcool, né? Vivendo alcoolizado, assim, colocando álcool na mão. Mas as coisas estão acontecendo. E eu estava pensando, Senhor, se é um treinamento para a implantação do governo do anticristo, e a igreja? Eu não sei aqui, mas eu tenho escutado em vários lugares de que algumas pessoas nesse período desanimaram na fé, enfraqueceram na fé. Alguns que achavam que a fé só podia ser alimentada se estivesse cultuando junto, mas como não podia cultuar junto, eu conheço muitas pessoas que acabaram desanimando. A expressão de Jesus é que quando víssemos tais coisas, Ele estaria às portas. Queridos, 19 séculos sem essa figura profética, sem Israel aparecer. E aí quando olhamos o advento da nação de Israel, foi dado para nós um alerta. E essas coisas que estão acontecendo esse ano, as notícias para o próximo ano, e a gente percebe que a coisa está se aproximando. Na verdade, o que nós estamos ouvindo é o que as noivas ouviram quando tocou a trombeta e alguém disse: o noivo vem, o noivo chegou. E elas levantaram do sono, e as prudentes foram acender as suas candeias, as loucas também, e ali elas perceberam que faltavam azeite. Queridos, com a demora, a igreja adormeceu. Se a gente olhar, a igreja do primeiro século foi uma igreja que nada parou a igreja do Senhor. O Coliseu não parou. A perseguição não parou a igreja. O martírio, os leões, eles enfrentavam tudo com firmeza de fé. Eles sabiam que era um privilégio morrer por sua fé em Cristo Jesus. E aí quando eu vejo alguns enfraquecidos por causa do Covid, e olha como é que nós somos guiados às vezes por vistas. Se alguém disser para você: fulano está gripado, qual é a sua preocupação? Agora você tem, mas antes, qual é o problema? Todo mundo ficava gripado, todo mundo espirrava perto dos outros. Agora, quando alguém falava: fulano está com dor de cabeça. O que era dor de cabeça? Orar por dor de cabeça era a coisa mais fácil que tinha, né, Geraldo? Difícil agora é orar por Covid. Porque a gente fala assim: ai meu Deus, é pior, é mais difícil, é uma muralha, é um obstáculo. Se a gente falar que fulano está com câncer, então, aí você fala: já era. Porque nós caminhamos muito pelo que vemos. Nós caminhamos muito por aquilo que nós achamos. Claro que a igreja tem que ser prudente. Claro que a igreja, e eu amei, Geraldo, ver vocês com carinho uns com os outros. Esse espaço, a máscara, o álcool na porta, medindo a pressão. Isso é amor. Isso é cuidado. Nós também temos isso lá, já não tá? O negócio está bem fiscalizado lá, né? Porque eu não estou muito preocupado, queridos. Nesse momento a minha preocupação é: bom, eu quero testemunhar. Eu quero continuar caminhando num ano de vitória, num ano de conquista, mesmo seguindo as regras. Mesmo seguindo as regras. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Foram acordadas assim, com essa notícia. Queridos, e o azeite como símbolo do Espírito Santo,
E eu entendo que não é só você ter a pessoa do Espírito Santo em você. Porque não bastava ter o azeite na lamparina. Era preciso atear fogo. Era preciso iluminar o local do seu caminho, ajudar outros a caminhar. Então não basta ter o Espírito Santo residente, morando em você. É preciso algo mais. Não basta então ele residir, ele precisa presidir, ele precisa conduzir sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o que diz a Bíblia. Salmo 119, 115. Ou seja, o Espírito Santo é essa luz, e que nós devemos caminhar segundo a luz que Ele tem, que Ele dá para nós. Mas se eu não tenho esse brilho, se eu não tenho essa luz, aí há 5 loucos aqui. Aí o conselho foi: vai comprar. Queridos, eu creio que esse momento é um momento para que eu, você, cada um de nós que temos a fé em Cristo, eu vou usar um termo aqui, mas eu sei que não é o melhor termo. Nós não podemos mais brincar de ser crente. Quando eu estou falando de brincar aqui, eu não estou dizendo que você fica brincando. Não é esse, é porque me fugiu o termo melhor. Nós temos que levar Deus a sério, porque nós estamos vivendo o momento do fim. E quando a gente percebe que as loucas pedem o azeite emprestado e elas dizem não, não é porque elas eram egoístas, é porque eu entendo aqui que o azeite ele é pessoal, ele é imprescindível, ele é insubstituível e ele é intransferível. Não dá para eu transferir, não dá para você transferir. É cada um de nós que temos que buscar e ter dentro da vasilha. Se eu sou igreja, eu preciso ser uma igreja que brilhe, uma igreja que ilumine. Eu preciso ser um farol, não só para mim, mas para os que estão ao meu redor. Eu estou indo para a serra daqui a pouco, e eu estou com o meu farol ligado, e eu vou caminhar segundo a luz que eu tiver, porque se eu não tiver o farol, eu vou ter dificuldade de caminhar. Naquela época, nem conseguia caminhar se a lua fosse nova, por exemplo. Tudo escuro, e o mundo está em trevas, e nós estamos andando nele. Mas aquele a quem nós decidimos servir, ele disse: eu sou a luz desse mundo. E nós somos filhos dele. Então nós temos que andar dignamente como filhos dele. Se ele é luz, eu sou luz, você é luz, porque somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo. E se Cristo veio para trazer luz a esse mundo, nós somos os portadores dessa luz. As prudentes, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, diz a parábola, para a cerimônia do casamento, para a festa, para a celebração do casamento. A Bíblia fala que quando a igreja for retirada daqui, a primeira coisa que vai acontecer é o casamento, as bodas do Cordeiro. Eu sei que todos nós ansiamos por esse momento. Esses dias teve alguém que falou comigo: pastor, eu estou doido para Jesus vir logo, porque eu não aguento mais essa vida. Falei assim: ó, cuidado, não é esse o espírito da espera, não é para se ver livre desse mundo, não. Nós devemos aguardar o Senhor ansiosamente, mas para estar com Ele, e não para se ver livre desse mundo que aqui está. É diferente.
Eu quero estar com Ele. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse: eu não sei o que é melhor, se estar com Ele ou se ficar. Claro, se for para estar com Ele vai ser muitíssimo melhor. Mas e as vidas que estão aqui, perecendo, sem Cristo e sem salvação? As loucas, quando chegaram, a porta se encontrava fechada. E elas batem na porta, e o noivo responde lá de dentro. Ou seja, a porta fechará. A porta da graça, a porta da salvação pela fé em Cristo Jesus. Vai ter um fim nisso. Por isso que nós precisamos agarrar a essa mensagem. Porque, queridos, o que virá depois, tem gente que gosta de saber o que virá depois. E aí eu costumo dizer para a igreja: nem ensino a vocês, porque eu não quero que ninguém fique pensando que vai ter um jeitinho lá na frente. Eu quero que vocês entendam que a única oportunidade é enquanto a porta está aberta. E só vamos entrar se tivermos azeite na nossa lamparina. E ter azeite na lamparina é ter o Espírito Santo presidindo sua vida, conduzindo sua vida. O noivo responde lá de dentro. E ele diz para as 5 loucas: não vos conheço. E aí, queridos, elas eram noivas, elas tinham tudo, só faltava o azeite. E ele disse: não vos conheço. Mas todos olhavam para ela e diziam: são noivas. Só o noivo é que não reconheceu ela. Tem muita gente que tem aparência, mas não tem vida. E é isso que a gente precisa se preocupar. Geraldo, as mensagens dos últimos dias têm sido como essa lá na minha igreja. Porque há uma preocupação como pastor, e eu acho que você deve ter a mesma. Como eu te conheço, sei que você tem. Eu e o pastor Geraldo sabemos que quando nós encontrarmos com o Senhor da igreja, com o dono das ovelhas, nós vamos ter que prestar contas. Por isso que não podemos nos calar diante de um mover como esse que estamos vivendo. Sabe, elas podiam ter se perguntado: mas como você não nos conhece? Nós somos suas noivas. E ele disse: eu não conheço. Por quê? Porque elas é que se fizeram noivas. Não foi o Senhor quem escolheu. Quando é Ele que nos escolhe, nós desejamos estar com Ele. Em nenhum momento eu creio que o Senhor levará como noiva uma noiva que não está apaixonada por Ele, uma noiva que não deseja falar com Ele, uma noiva que não deseja curtir a presença dEle todos os dias, uma noiva que é indiferente às coisas dEle. Não dá para pensar nisso. A minha filha está namorando. E ela está apaixonada. Ela tem uma filhinha linda. Mora comigo, né? As duas. Agora tem um cara lá que de vez em quando entra lá em casa. Mas quando ela está em casa, sabe onde ela está? No quarto dela com o telefone, falando com ele. Sabe como? Videoconferência. Agora tem esse negócio. Na minha época de namoro era carta, irmãos. Eu morava em Salvador, a minha noiva aqui, minha esposa, então, agora, aqui. E aí eu mandava uma carta para ela, eu ficava tranquilo. Eu nem olhava no correio. Porque até a carta chegar aqui,
ela escrever, colocar na carta, chegar lá, era no mínimo um mês, irmão. Era assim. Aí sabe o que eu já vi minha filha fazendo? Passa o dia inteiro com um camarada lá em casa comendo um churrasco esse dia. Olha que coisa boa. Aí o camarada vai embora para casa. Depois que passou o dia inteiro já grudado ali, conversando, babá, aquele negócio todo. Chegou em casa, aí ele, videoconferência. Oi, meu amor. E aí fica até, aí eu vou dormir e deixo eles conversando lá, ué. Uma pessoa apaixonada, irmão, fica grudado. Quer estar com ele, quer estar vendo ele, quer estar tocando nele, quer sorrir para ele. Sim ou não? E você acha que Jesus vai levar uma noiva que não quer conversar com ele, que não quer vê-lo todos os dias, que não quer ouvir a sua voz por meio da sua palavra? Irmãos, eu desafiei o povo a mostrar para Jesus com 4 gestos que ele é o primeiro na vida. Então, primeiro, as primeiras horas de cada dia nós estamos dedicando ao Senhor. Já começamos, claro. Tinha que começar dia 1º. Nada de começar segunda-feira. Tem gente que tem essa mania, eu vou começar a emagrecer segunda-feira. Vamos começar hoje. Vou começar a caminhar segunda-feira. Eu vou ver se eu vou no médico, mas eu vou marcar para o mês que vem. Se a gente quer, a gente começa. Hoje tivemos o primeiro culto de oração de manhã, 6 horas, pelo Instagram. Primeira semana do mês, vamos tirar um dia para jejuar, 24 horas. Ninguém morre 24 horas de jejum. Morre não. Mas tem crente que eu vou dizer, né? Jesus disse: quando jejuares, entra no teu quarto, tal, lá, né? Depois lava o cabelo direitinho, passa, escova, né? Escova os dentes, foi coisa minha, né? Mas é importante escovar os dentes também. Tem gente que acha que a pasta do dental quebra o jejum. Não quebra não, irmão. Pode ficar tranquilo que não quebra não, né? Mas tem gente que começa a jejuar, aí já fica assim: rapaz, eu já tem 3 horas que eu não como, estou fraco. Só para dizer que não tem gente assim, irmão. Então essas noivas diziam: nós somos noivas dele. Sabe, irmão? Mas não tinha o azeite. E esse azeite, para mim, é a unção do Espírito Santo. É a paixão pelo Senhor. É o amor intenso que nos leva a iluminar o caminho de outras pessoas. É ser como farol, dar a luz para os outros. Esse azeite é como o trigo que frutifica, diferentemente do joio, que é igual ao trigo, mas não frutifica. Essa é a única diferença entre joio e trigo. São parecidos. E o que Jesus diz? Deixa eles crescerem juntos. Não dá para separar ninguém, porque a gente pode correr um risco de arrancar um trigo. Jesus disse isso. Então por isso que a gente tem que deixar crescer juntos. Mas a gente precisa alertar: ô joio, mude de vida, dê fruto, seja um conquistador. Esse ano é o ano da conquista. Quantas vidas você propõe a ganhar? Olha só, se você nunca ganhou nenhuma vida para Jesus, se propõe a ganhar um. Não pense em 10, não, pense em um. Porque se você ganhar um, meu Deus, você cresceu, que não é brincadeira, porque você não ganhou nada, e agora ganhou um, você já ganhou muito. Agora, se você já ganhou um, pense em dobrar 100%, vou ganhar 2. É assim. Desafiei o povo, esse ano lá é o ano da superação.
Superação significa ir além, ser melhor do que é. E aí eu desafiei o povo. E aí? Perguntei lá, quantos aqui não leram nenhum livro esse ano de 2020? Aí um monte de gente levantou a mão. Eu falei, eu quero desafiar você a ler pelo menos um. Aí peguei lá um devocional que a gente está vendendo lá, né? Um devocional diário. Todo dia você vai ler uma paginazinha, um negocinho assim à toa. Mas se você for disciplinado no final do ano, você fala, li um livro esse ano. E isso já é demais. Aí eu mexi com aquela garotada que acha que são, né? Porque tem curso, graduação e tal. Aí eu falei assim, o brasileiro lê em média 12 livros. Então se você lê um livro por mês, significa que você está na média. Aí eu mexi com o brilho de alguns. Alguns que nunca leram nada, botaram lá, pastor, eu vou ler pelo menos 12 para ficar na média, porque senão eu vou ficar abaixo da média. E eu disse para eles, ó, já separei 40 livros para esse ano. Não quer dizer que eu vou ler os 40, eu separei. Esse ano eu li 30, o ano passado 38. Esse ano eu li menos. Esse ano de 2020. E já comecei a ler. Porque leitores tornam-se líderes. Quem lê deixa de pensar o que os outros pensam e passam a pensar por si só. E se nós queremos andar no Espírito, nós precisamos aprender a ouvir Deus. E Deus pode nos falar de várias maneiras. Por que não? Através de um livro. Eu estou lendo uns 2 livros agora que está mexendo comigo. Um de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Verdadeiro, me parece que é isso. E estou lendo o outro lá que hoje então eu passei a manhã chorando, lendo o livro. Porque Deus começou a falar comigo. A noiva precisa ter candeia acesa, ser guiada, ser dirigida, ser iluminada, andar no Espírito. Agora, se nós perguntássemos a vocês, por que Deus enviou o Espírito Santo para estar conosco? Qual é o único propósito eterno de Deus em enviar o Espírito Santo para estar conosco? Muitos acham que ele enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E realmente ele tem essa função. Mas ele não foi enviado para o mundo, ele foi enviado para a igreja. Jesus disse assim, olha, se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. E ele, quando vir, ele vai guiar você em toda a verdade. Ele é o Consolador, ele é o Paráclito, ele é o nosso pneuma, o Espírito Santo de Deus. Ele vai estar com vocês. Então ele foi enviado primeiramente para a igreja e não para o mundo. Agora, ele usa a igreja para convencer o mundo que está aí. Não é a igreja que convence, é ele que convence, na instrumentalidade da igreja. É por isso que nós não temos que nos preocupar quando a gente fala assim, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Como é que é o ano da conquista? Como é que eu vou conquistar se eu não sei fazer? Eu não estudei, eu não tenho teologia. Vou dizer uma coisa para vocês. Quem não é teólogo, quem não é pastor, tem muito mais vantagem que a gente. O problema é que às vezes acham que a gente precisa ter conhecimento para poder transmitir. A gente precisa ser normal. O problema é que às vezes crente, ele deixa de ser normal. Ele tem uma linguagem só dele. Aí o não crente acha que a gente é doido. Imagine você chegar para um não crente e falar assim, fulano, vamos lá na nossa igreja, domingo vai ter um culto.
o fogo vai pegar lá. O não crente fala assim: você acha que eu sou doido de ir lá? Vai pegar fogo? A gente tem que mudar a linguagem, irmão. A gente tem que ser a gente mesmo. Sabe, conversar com o não crente é a mesma coisa que um não crente conversar com outro não crente. A diferença é que nós temos valores diferentes, nós temos uma essência diferente em nós. E deixar que o Espírito Santo traduza para eles. Eu não sei se eu já contei aqui, Geraldo. Se contei, vou contar de novo, porque tem gente que... Teve um dia que eu preguei, eu vou contar bem resumido, porque se alguém já ouviu, não vai ser cansativo para você. No início do ministério eu achava que eu estava bom no negócio, porque o pessoal gostava de me ouvir pregar. Isso lá no início, né, Geraldo? Agora é mais difícil, né? Mas teve um dia que eu preguei, fiz apelo, rapaz, umas 20 pessoas foram na frente se converter. Eu falei: rapaz, sou bom no negócio. Que palavra. Eu mesmo falei para mim, não esperei o pastor falar, não. Eu mesmo falei: que palavra. E vaidoso, né? O cara, quando é novo, todo mundo tem um pouquinho de vaidade, né? Mas quando a gente é novo, parece que é mais, né? Eu era vaidoso, eu confesso. Eu desci da plataforma, fui lá conversar com o pessoal. E aí, querido, se converteu a Cristo, isso e tal. Aí tinha uma irmã, tinha uma senhora que estava na frente, chorando copiosamente. E eu cheguei para ela assim, sem o microfone, é claro. O que mais te tocou? E ela disse: vou ser sincero para o senhor. O que foi? Eu comecei a ouvir o senhor pregar. E no início eu contou uma ilustração de uma vida no interior, onde algumas pessoas estavam no caminho estreito da roça. E aí uma vaca estava olhando por cima do muro de uma casa. E aí quando o senhor falou que a vaca estava olhando por cima do muro, a partir dali eu não ouvi mais nada, pastor. Porque eu fiquei falando para mim mesmo: eu sou essa vaca. Eu estou olhando por cima do muro, estou olhando para as coisas do mundo. Sabe uma coisa? Eu vou me reconciliar com Cristo. Estava desviada já há uns 10 anos. Mas naquela ilustração, ela foi à frente chorando. E ela disse: pastor, eu sou aquela vaca. E eu fiquei assustado, porque a ilustração não tinha aquele sentido. A ilustração, eu estava falando para crente sobre santificação. Estava assim, falando com relação a olhar por cima do muro, para as coisas do mundo, mas para o crente. E ela disse: esses anos estou eu caminhando no mundo, eu sou uma vaca. Ali eu descobri, irmão, que a gente pode falar o que a gente quiser, sendo movido pelo Espírito Santo, porque quem convence é Ele. Sabe, a gente só tem que abrir a boca. O problema é que às vezes a gente fica calado. A gente não sabe o que dizer, então a gente fica calado. Fala qualquer coisa, irmão. Vai dar certo. Esse ano é o ano da conquista. Deus quer fazer valer a ação dele por meio da sua igreja, por meio da sua vida. Então tenha coragem e fale. Sabe, se você encontrar alguém que está doente e você já foi doente e o Senhor te curou, diga para ele qual era a sua doença. Diga o quanto você já urrou para poder manter-se saudável. Mas quando você encontrou com o Senhor, sabe, conte a sua experiência, ainda que seja coisa negativa. E ainda diga: mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Ele me conduz. Demonstre a sua fé, só isso. E deixe o resto dele fazer. Querido, Jesus, o Espírito Santo foi enviado não só para distribuir os dons espirituais, convencer o mundo, mas o eterno propósito do Espírito Santo é cuidar da noiva de Jesus. O Espírito Santo veio cuidar da noiva de Jesus. E nós precisamos deixar Ele nos cuidar.
cuidar de nós. Mas como é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você não para? Nós estamos vivendo uma época, uma geração do imediatista, a geração do McDonald's, né? Ninguém aguenta esperar. Ontem mesmo eu fiquei atribulado lá, meus netos querendo comer uma pizza, e eu pedi a pizza, eles disseram, 50 minutos a gente chega. Põe mais no mínimo uns 50 minutos aí, irmão, para poder chegar. E olha que em outras épocas eu já tinha ligado e dito assim, não manda mais. E isso quando estivesse chegando, só para poder, não quero mais. Demorou. Eu era assim, irmão. Misericórdia, estou confessando. E ontem todo mundo, os netinhos falando, vô, eu estou com fome. A minha esposa fala assim, liga, fala lá com ele. E eu fiquei, Espírito Santo, como é difícil se manter na brecha. Como que o sangue vai fervendo e dá vontade de explodir? Porque não é de graça. Aí vem por dentro os argumentos, eu estou pagando, eu já paguei antecipado. Mas aí o Espírito Santo fala assim, espera mais um pouquinho, estou tratando com você. Irmão, a gente tem que aprender isso. Quando a gente ora, a gente quer resposta imediata. Agora você já parou para pensar? Se toda vez que nós orássemos, a oração viesse imediatamente, quem é que ia parar de orar, irmão? Ninguém. Ninguém. Você já viu como é que a oração de um novo convertido vem rapidinho a resposta? Novo convertido de verdade. O cara se converteu, está ali apaixonado. Parece que o Senhor faz assim, não, vai lá, responde logo. Para aumentar aquela paixão, aquele amor. Mas depois de algum tempinho, aí ele já começa a demorar um pouquinho. Aí ele já vem com aquelas perguntas assim, por que Deus não me respondeu ainda? Às vezes as orações demoram, para nós demoram mais do que devia. Não é porque ele está demorando em responder, ele está demorando em trabalhar com você para receber aquilo. Sabe, queridos, o que mais demora é o trabalho do Espírito Santo em nós. Quando Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para o seu filho, e essa passagem ilustra muito bem, e eu vou terminar com ela. Abraão, a figura do pai, que tinha um único filho, Isaque, simbolizando Jesus. Abraão simbolizando Deus Pai, seu filho único simbolizando Jesus. Eliezer simbolizando o Espírito Santo, que foi cuidar da noiva. E é o que o Espírito Santo está fazendo aqui. E a noiva Rebeca, que simboliza a igreja. E você conhece a história. Eliezer foi lá buscar uma noiva. E ele coloca algumas situações para Deus responder a ele. E quando ele decide, é essa a noiva, porque Deus respondeu à indagação de Eliezer. Ou seja, não foi Eliezer que escolheu, não foi Rebeca quem disse eu quero ser noiva dele, não foi nem Isaque que escolheu Rebeca, mas foi o próprio Deus quem nos escolheu a mim e a você para sermos igreja do Senhor. E aí Eliezer enfeita a Rebeca, né? Dá anéis de ouro, pendentes, colares e tal, e ela fica toda adornada, toda bonita. Alguns acham que isso é o dom do Espírito. Não, é o Espírito Santo trabalhando, dando para nós essa posição de noiva. Essa posição de noiva. Tem muito crente que está satisfeito só porque tem o Espírito Santo. Ou seja, é como se ele tivesse entrado numa mansão. Entrou numa mansão. Agora eu estou no saguão, ou no hall, né, de entrada. Aí ele fala, tá vendo?
já aceitei a Jesus, já fui batizado, já tenho até o batismo no Espírito Santo. Oh, isso é só o começo, irmão. Isso é só o começo, é a entrada da sua vida cristã. Agora eu não sei se você se lembra quando você se converteu. Como que você era? Como que você é hoje? Eu espero que tenha havido mudanças na sua vida. Porque o tempo de casa, o tempo de fé, tem que ser sempre crescente. E é isso que eu tenho dito lá, por isso que esse ano precisa ser o ano da superação. Porque nós temos que ser mais crente esse ano do que fomos o ano passado. Se vencemos aquela pandemia doida de março, pelo menos até agosto, que todo mundo ficava em casa, todo mundo com medo de morrer, aquele negócio, aquela loucura, né? Agora parece que o pessoal perdeu o medo, está indo para a praia, está tudo à vontade aí, né? Mas na época que todo mundo estava com medo, mas todo mundo com medo de morrer, nós tivemos que ter fé para nos mantermos de pé, sim ou não? Agora esse próximo ano, o que é que nos aguarda esse ano? Será que nós vamos ter um ano melhor? Será que nós vamos ter um ano de mais liberdade? Eu achava que 2020 seria assim. Nós mudamos em novembro. Vocês foram lá? Nós mudamos em novembro para um local espaçoso, vocês viram lá. Mas viram também que a obra estava inacabada. Mas nós entramos com toda a pólvora. 2020 nós vamos terminar tudo isso. Mas nós ficamos fora de lá. Aí eu ficava pensando, como é que nós vamos sobreviver? E aí, fui conversar com Deus. Deus falou, deixa comigo. Aí eu fiquei tranquilo, irmão. Vocês acreditam que eu não perdi nenhuma noite de sono por causa disso? Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar as contas da mudança. Mas eu não fiquei preocupado. Fiz a matemática lá, falei, a gente tem dinheiro até junho. Então até junho tem muito tempo para Deus. Irmão, eu pensei que em julho a gente ia ter dificuldade. Sabe o que eu fiz? Reuni a turma toda. Principalmente o pessoal da administração. Eu tenho lá uma equipe que cuida dessa área para mim. Eu não me preocupo mais com isso. Quer dizer, eu tenho, segundo eles, eu tenho que prover, né? Mas não sou eu que provejo, também é o Senhor. Então aí que eu estou descansado mesmo, irmão. Não estou preocupado mais com esses negócios, graças a Deus. Reuni eles e disse assim, o que que nós temos de compromisso aí? Aí eles disseram, tantos mil reais do ar-condicionado. Tá bom, anota aí. O que mais que a gente tem que pagar? Tantos mil do som. Quantos anos de pagar? São 24 meses. Tá bom, tranquilo. De aluguel, quanto tem? Aí foi fazendo a soma. Aí eu falei assim, ó, não pague nada disso, se a coisa apertar. Como assim, pastor? Vamos ficar devendo? Prefiro receber a fama de devedor. Mas as ovelhas não podem sofrer. Eu tenho algumas ovelhas aqui que são vendedores ambulantes, informais. Eles vão passar necessidade, porque ninguém vai estar na rua para comprar. E eu quero que vocês multipliquem a fiscalização e não deixe nenhum irmão nosso passar necessidade. A gente pode ficar devendo lá fora. A gente empurra com a barriga. A gente diz que não tem. Agora nossos irmãos, nós vamos dividir o pão. Se tiver que cortar salário da turma aqui, comece pelo meu. E eu estou achando, irmãos, que Deus se agradou disso. Geraldo, sem cultuar, as entradas aumentaram. Como é que você explica um negócio desse? Como é que você explica um negócio desse? Pessoas tiveram aumento de salário. Pessoas foram promovidos no seu trabalho esse ano. Pessoas que tinham causa na justiça esse ano, a causa saiu. Sabe, e aí quando a gente tirava lá um dízimo grandão, aí o tesoureiro falava assim, pastor, tem uma entrada aí, por exemplo, tem um lá que eu lembrei que agora, tem uma entrada aí de 13 mil reais. 13 mil reais,
13 mil reais. Não quero nem saber quem é, irmão. Já proibiu logo o tesoureiro. Não quero nem saber quem é. Porque é o Senhor quem está mandando. Se você me perguntar como é que eu paguei o aluguel lá, que é enorme, eu não sei explicar, irmão. Aí terminou o ano, a menina que executa o pagamento lá me chamou e falou: pastor, aqui ó, agora eu tô com banco digital, né? Chique, né? Eu nunca mais fui em banco, não enfrentei fila não, irmão. Agora é tudo dentro de casa, paga tudo ali, é um negócio maravilhoso, né? Aí a menina falou assim: pastor, faz um boleto de tantos mil aí. Isso aí representa o seu 13º e o seu salário de dezembro. Eu falei: mas ainda está faltando 3 dias para terminar o ano. Pois é, pastor, mas já paguei todo mundo, só falta o senhor quer esperar? Eu falei: não, vou gerar o boleto. Vou gerar o boleto lá para você pagar, ué. Irmãos, é milagre. Deus quer realizar milagres, mas existem coisas que somos nós que temos que fazer. Josué conquistou Jericó porque ele obedeceu a ordem do Senhor, ele deu as voltas e ele gritou na hora que tinha que gritar. E quando os muros caíram, eles não ficaram ali admirados, eles invadiram Jericó e tomaram posse. Naamã teve a cura quando o profeta diz: mergulhe 7 vezes. Na sexta ele já queria parar, porque nem um dedo estava curado. Ele olhou: está tudo no mesmo. Mas poxa, só falta um mergulho, vai lá. A mensagem minha de domingo lá, está lá no nosso canal, foi: não pare. Então não pare, porque pode ser o seu último mergulho, pode ser a sua última volta para você conquistar. Então não desista, ainda que tudo seja contrário, Geraldo. Ainda que venha a adversidade, ainda que o céu se torne em bronze, ainda que tudo está contrário, permaneça. Esse é o ano da conquista dessa igreja. Esse é o ano da conquista para a sua vida. Não pare, não pare, não pare. Prossiga no nome precioso de Jesus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Creia que Ele é voz na boca do seu pastor. Creia que o Senhor não vai deixar vocês sem ser guiado em toda a verdade pelo Espírito Santo. Agora, faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu desafiei a nossa igreja lá, vou desafiar aqui também, tá, Geraldo? Todos os dias, irmãos, todos os dias, diga para Deus o quanto você o ama. Sabe? Fale com Ele. Diga para Ele. Gaste tempo com Ele. Leia a palavra dEle. Cante louvores a Ele. Curta a presença dEle. Faça dEle o seu único amado. Faça dele o seu amor único. Mas não tenha olhos para outros amores nesse mundo que concorra com Deus. O mundo e as coisas que nele há. Prossiga andando no Espírito. E o ano da conquista é de vocês. Vamos orar? Queridos, ainda bem que eu não trouxe o slide. Eu ia ficar preso no slide. Mas eu creio que essa é a palavra que Deus quis que eu transmitisse para vocês. Não tem nada no esboço aqui. Li algumas coisas quando me sentia perdido, mas o Espírito Santo é quem conduziu. Receba essa palavra, querido. Tome posse. Tome posse dessa palavra. Eu não sei se fica gravado. Ouça de novo. Não é para me ouvir, não. Meu Deus, isso não é nada. Ouça a palavra de novo. Você sozinho. Quando Jesus disse assim: entre no seu quarto quando vocês forem orar a mim. Tranque a porta. Você e ele só. Sabe o que ele está falando? Ele está falando de intimidade. Ele quer que você entre no quarto com ele.
Ele quer que você tranque a porta. Ele não quer que ninguém pegue você na intimidade com Ele. Está entendendo, irmão? O que um casal faz na intimidade? Sabe, querido? É isso que a gente tem que fazer com o Senhor. É entrar no quarto, colocar uma música assim maravilhosa, como o irmão está tocando aí. E aí parar tudo. A sua mente vai ficar falando assim: você está perdendo tempo. Não, pare. Se você não souber orar, falar meia hora, 40 minutos, fique quieto então. Deixa só Ele te falar. Põe uma música. Comece a cantar. Cante louvores. Esses dias eu ouvi uma música antiga. Você vai saber. Você é batista? Uma música que me falou tanto, rapaz. Um clássico do cantor cristão. Preste atenção, irmão. Eu já estou terminando, já botei vocês em pé, estou terminando. Em 1800 e qualquer coisa, vivia numa casa o pai, uma mãe e 3 filhos. O filho homem era o mais velho e 2 meninas mais novas. Numa época em que tuberculose matava. E o pai e a mãe faleceram, assim, um atrás do outro. E ela se sentiu nada, e agora quem vai cuidar da gente? E ela, fiel à igreja, mas começou a dar lugar à murmuração. Estava andando por vista, olhando e vendo que aquela situação deixava ela debilitada. Como é que nós vamos sobreviver? Quem vai cuidar de nós? Aí o irmão falou: agora eu tenho que cuidar de vocês. Foi trabalhar para poder sustentar as 2 irmãs. Mas o que aconteceu? Ele também ficou tuberculoso. E elas fizeram de tudo para ele ser tratado, porque ele não podia morrer. Ele era o esteio delas. Ele era a coluna que sustentava elas. E elas foram para dentro do quarto orando: Senhor, o que está acontecendo? Minha mãe, meu pai, agora meu irmão doente. E depois de muito orar, o que aconteceu? Deus levou ele. E aí quis bater aquele desespero. E agora, como nós vamos sobreviver? 2 meninas, naquela época em que mulher não trabalhava fora. Como nós vamos sobreviver? E aí ela foi para a escola dominical de uma igreja batista. É a história, né? Aí lá o pastor estava ensinando sobre Jesus acalma a tempestade. Aquela história dos discípulos no barco, que vocês sabem. E aí o pastor chamou ela e disse assim: olha, eu te desafio a escrever a letra de uma canção com esse estudo que você aprendeu. E ela aceitou, foi para casa, aceitou o desafio. E ela começou a descrever a história. Mas daqui a pouco ela se viu como discípulo dentro do barco. E ela escreveu aquela canção: ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas. Você conhece essa música? Não temos um Salvador? Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? E a cada momento nos vemos a perecer. Aí o estribilho, né? Estribilho: as ondas atendem ao seu mandar. Uma música, irmão, eu fiquei ouvindo essa música.
lembrando dessa história, aí eu comecei a pensar em cada frase. Faz isso também, se você conhece essa música. Vai lá para dentro do seu quarto, canta essa música. Você está pensando que é só essas músicas novas agora que desce a unção, que queima o coração da gente? Não, essa música funciona também. Que dia, que dia. Eu estava lembrando das tempestades que enfrentei, porque eu não estou vivendo uma tempestade, mas eu fui lembrando uma a uma e agradecendo. Obrigado, Senhor, quando o Senhor acalmou a tempestade aqui, quando o Senhor acalmou a tempestade ali. Quando eu saí do quarto, eu saí maior, eu saí mais grato, eu saí com um coração mais sensível. Faça isso, eu desafio você a fazer isso. Cada dia do ano, queira se apaixonar mais pelo Senhor. Queira ficar com o coração ainda mais queimando por Ele, ansiando pela vinda dEle. Não porque o mundo está ruim, mas porque você quer abraçá-lo. Você quer entrar para o gozo do Senhor. Você quer casar com Ele. Você quer ser a igreja, a noiva do Senhor. Mas vigie, ande no Espírito e não deixe faltar o azeite da unção na sua vida. Quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, entendeu que Deus falou com você de alguma forma, eu quero abençoar a sua vida. Você pode colocar a mão na altura do seu coração. E eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque não pode aglomerar. Mas se tem alguém que não é cristão, ainda não confessou a Cristo como seu Senhor, e nessa noite você o quer, aí no seu cantinho com Ele, diga: Jesus, eu te quero, entre na minha vida para nunca mais sair. Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, frio, desanimado, diga para Ele: Espírito Santo, o Senhor já habita em mim, aqueça o meu coração, faz o meu coração arder novamente. E se você é um servo de Deus e está tudo bem com você, está tudo em cima, mas hoje você foi desafiado a amar ainda mais o Senhor, a se apaixonar ainda mais por Ele, diga então aí para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Deixa eu orar por você. Pai, louvado para sempre seja o Teu nome, Senhor. Pai, eu Te rendo glórias e aleluias, porque podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como o Senhor tem sustentado a sua igreja. Queridos, assim como, Pai querido, assim como a igreja primitiva não parou diante da perseguição, das lutas, das dificuldades, do martírio, que a igreja do século 21 não venha parar por nada, mas que nós sejamos uma igreja conquistadora, uma igreja que avance a cada dia, uma igreja que conquista cada passo desse chão que está próximo à igreja, ela pertence ao Senhor, e essa igreja marchará com ousadia, e onde a planta dos seus pés pisarem, eles poderão profetizar: é nosso, para a glória e louvor do Senhor. Pai, eu abençoo esta igreja, a liderança da igreja, pastor Geraldo e toda a liderança que juntamente com ele administra essa igreja. Pai, que a unção sobre eles seja dobrada, Senhor, que a unção sobre eles seja tamanha como nunca vista nesse lugar, e que sirva de testemunho, de poder, de unção, de graça, e que essa igreja se torne farol para iluminar esse local, para a glória, louvor e adoração do nome de Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.